Começando. Olá, 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 boa noite, quase bom dia. Pessoal, estamos voltando aí agora, conforme prometido, temos 7 minutos de atraso, você não vai brigar com a gente. Nosso live dessa hora é sobre lei da imigração. Tem muita gente, lei da migração. Muita gente achando bonito aí, essa semana alguém me falou, mas a gente tem que ser solidário mesmo. Acredito que temos que ser solidários. O problema é que a nossa solidariedade não pode acabar com a nossa liberdade. E essa lei aí vai acabar com a nossa liberdade aqui dentro do nosso território. Essa lei da migração, ela é parte de um plano muito maior e perverso. Você está por dentro? Então fica com a gente. Olá, boa noite a todos. Já está conosco a Luciana Massotti, a nossa primeira... a meio da Bia. Pois é. Luciana assistiu o Hangout com a Bia e com o Luiz Felipe, em que eu participei falando sobre lei de imigração e Islã. Foi muito legal. Pudemos falar sobre algumas coisas ali. E aqui vamos, digamos, fazer uma... Vamos passar um pouquinho por cima do que a gente falou lá, explicar talvez um pouco melhor. Oi, Emanuel também, Rivânia, já tem um pessoal entrando. Amigo teu? Emanuel, valeu Emanuel, valeu confrade, obrigado, quero agradecer o pessoal dos meus grupos aí no WhatsApp, que estão firme e forte aí. Desde já o meu muito obrigado, Emanuel, fica com a gente aí. Emanuel é cabeça feita, tá junto com a gente aí. Valeu, Emanuel, tamo junto, parceiro. Pois é. Até uma notícia boa para vocês. O nosso hangout que fizemos foi 8h30, que nunca começa no horário, mas tudo bem. Já tem mais de 7.000 visualizações. Em pleno sábado, gente, à noite, tudo de bom. Isso é graças à divulgação que vocês estão dando, os compartilhamentos, amigos, seguidores. Olha, somos super gratos. E agora a gente vai falar, eu espero que não saia de migração, porque eu não quero me alongar muito, a gente está cansado, vocês estão bem, né? Já estamos no domingo, para dizer a verdade, então vamos ver se a gente é um pouquinho... O Vitor também está sempre conosco. Oi, Vitor, legal você estar aqui. Já são 10 comentários, que maravilha, ótimo. E, inclusive, no último Hangout nós ultrapassamos todos os recordes, né? Em número de compartilhamento, em número de comentário e visualização também, né? Eu acho que a gente não tem nenhum Hangout até com mais de 7.000, que eu me lembre. Enfim, acho que não. Enfim. Chegou também meu amigo Daniel, tadinho, Scheiner. Oi, Daniel é da Alemanha, Daniel Scheiner. Não é Alemanha. Não é Alemanha, não, é o quê? É russo, sei lá, é árabe, é muçulmano, já sei. Deixa pra lá, gente. Boa noite, Marisol, também tá sempre aí. Falando contigo também, Marisol. Oi, Marisol, valeu Marisol, você é o sol da nossa vida nessa noite, nessa madrugada. Uau, ele tá até inspirado, Ulisses. Marisol, você inspirou o Ulisses, hein? A Marisol me iluminou essa noite, vambora, rapaz. Vamos lá, gente, então olha só, já temos um número legal pra gente começar e como eu falei, eu espero não nos alongarmos muito. Então, o nosso objetivo é falar sobre a lei de imigração, que, em sendo sancionada, ela estará revogando o Estatuto do Estrangeiro, que a esquerda vive dizendo o tempo todo que esse estatuto era absurdo, era do período militar, que não concedia direitos e tudo mais, e resolveu aceitar a ingerência de mecanismos internacionais, ou melhor, de instituições internacionais, organizações internacionais, para comandar a nossa política de imigração. Vocês vão ver aqui que, no fundo, isso tudo foi orquestrado pela ONU, através da Acnur, e eu posso garantir para vocês que, dentre aqueles que já estavam organizando desde o projeto de lei, né, quando estava se debatendo esse projeto,
O objetivo, existiam alguns objetivos já traçados, né? E um dos objetivos centrais, quando estavam organizando, era que a Acnur, né, que é a Agência da ONU para Refugiados, tivesse obrigatoriamente participação em todos os nossos projetos ligados à imigração, à integração, reassentamento, tudo deveria ter participação da Acnur. As pessoas que eram responsáveis pelos debates desse projeto de lei, né, que falta pouco para se transformar numa lei efetiva, isso tudo tem participação da ONU, é uma imposição da ONU. E eu já quero começar já falando sobre esse nosso conluio com a ONU para facilitar a islamização aqui na América Latina, porque a Europa já está saturada, a população não está suportando, estão deportando. É verdade que a Inglaterra mandou um dinheiro para cá? Londres, em fevereiro, se eu não me engano, anunciou que vai mandar não somente para cá, como também para a Ásia. O objetivo é gastar alguns milhõezinhos aí para enviar os imigrantes ilegais. Aqui no Brasil não vai existir a figura do imigrante ilegal, tá? Tem que se aceitar todo tipo de estrangeiro que entrará no nosso território, segundo essa nova lei de imigração. Mas na Europa ainda existe o imigrante legal, aquele imigrante econômico que não teria direito a ser um refugiado, e são pelo menos 1 milhão, e eles não têm como se livrar. Então Londres já resolveu fazer a sua parte e vai oferecer alguns milhõezinhos para a América Latina, inclusive o Brasil, que já está na lista, e países da Ásia aceitarem esses imigrantes. Entendam bem, imigrantes, não são nem refugiados, são imigrantes. Então, eu vou trazer aqui para vocês a base desse plano da ONU e que foi aceita pela América Latina, principalmente pelo Brasil. Dentre os princípios que fundamentam a posição da ONU para receber esses imigrantes, e esses princípios foram desenvolvidos a partir de 2004, quer dizer, princípios para receber, para integrar esses imigrantes e refugiados lá na Europa. Eu vou citar 3 princípios fundamentais, porque eles estão ligados ao que está acontecendo com o Brasil. Para você saber que o Brasil não está tomando essa atitude com imigrante, refugiado e tudo mais, porque é bonzinho. O Brasil está fazendo isso porque está sendo imposta essa agenda pela ONU e pela Europa. Então, para vocês terem uma noção, em 2004, precisamente 19 de novembro, o Conselho da União Europeia se reuniu e determinou 11 princípios que iriam nortear esse processo de integração, em tese, de refugiados e imigrantes em solo europeu. Então, prestem atenção nesse primeiro princípio que eu vou citar para vocês. O primeiro, quando se fala de integração, eles negam qualquer assimetria entre a sociedade de acolhimento e os recém-chegados. Entendam bem, segundo a União Europeia, não existe nenhum tipo de distinção entre o europeu e aqueles que chegam, tá? Aí daí vem o segundo princípio. Não deve existir nenhum privilégio a ser concedido aos europeus e seu patrimônio. Ou seja, quando isso foi arquitetado, segundo esses princípios que iam, inclusive, direcionar toda a legislação, todas as resoluções na Europa, o europeu estava em pé de igualdade com o imigrante, com o refugiado. O europeu, o nacional, aquele que construiu a Europa, que deu seu suor, seu sangue, que vem de toda uma... né? Os europeus nacionais perderam o seu valor. Não passaram a ter não mais privilégio, eles já passaram a ser vistos como os imigrantes. Acabou-se o privilégio. Aí vem o terceiro princípio. Ele diz: todas as culturas têm a mesma cidadania. Não há reconhecimento de uma cultura europeia
substancial que possa ser útil a preservar. Entendeu bem, gente? Todas as culturas têm a mesma cidadania, ou seja, o muçulmano também, a cultura muçulmana também tem a mesma cidadania. Acabou-se com a questão da nacionalidade, acabou-se com a questão do reconhecimento do valor da cultura europeia. Tudo isso foi destruído por essa esquerda marxista que resolveu determinar a destruição dos princípios, dos valores da civilização judaico-cristã. Está aqui, gente. Isso foi decisão lá de 2004 pelo Conselho Europeu. Aí o que acontece? Começaram a colocar em prática, você vê que hoje os discursos nos parlamentos, de modo geral, olha, a Europa está vivendo um outro momento, não existe mais essa coisa da gente ter que preservar a nacionalidade, aquela coisa do homem branco europeu, da nossa cultura acabou, tem que ser uma mistura total, isso que é lindo, a cultura muçulmana é enriquecedora, aí a gente vê como está acontecendo lá no Reino Unido, a própria igreja anglicana querendo obrigar os pais a que os seus filhos tenham aulas com os muçulmanos, sobre o Islã, porque isso não é obrigado pela lei. Lá no Reino Unido, simplesmente quem escolhe o que o filho vai estudar é o pai e a mãe. Uhum. E agora vem a igreja anglicana. Gente, a igreja anglicana, olha a destruição da cultura europeia. A igreja determina, isso está errado. Foi o porta-voz de educação religiosa da igreja anglicana. Tem que se ouvir, tem que se aprender sobre todas as religiões, não podemos impor. Gente, olha que absurdo está acontecendo. Então, isso tudo... E quando a gente vê também, por exemplo, a Alemanha, em que já existem patrulhas da polícia da virtude determinando como as pessoas devem se comportar em ambientes onde tem maioria muçulmana, na Alemanha. As patrulhas da polícia da virtude, como existe lá na Arábia Saudita, no Irã e em outros países, já existem em solo europeu. E, algum tempo atrás, houve um julgamento em relação a alguns muçulmanos que integravam uma dessas patrulhas, determinando como a pessoa tem que se vestir, né? Aquela Sharia, lei islâmica, como eles deveriam se portar. E quando não se portam devidamente, é claro que existem sanções. E eles foram processados e pela justiça alemã acatou-se a ideia que não tinha problema algum aqueles homens usurparem a legislação alemã e colocarem em prática a Sharia, a lei islâmica. A justiça alemã simplesmente absolveu criminosos que estavam colocando em prática a Sharia, a lei islâmica, numa cultura que é totalmente oposta. Então, entendam bem, existem várias decisões na Europa que mostram que esses princípios verdadeiramente se cumprirão durante esse processo de imigração. Então, na realidade, não houve uma integração desses muçulmanos na Europa. O que houve foi uma coexistência coagida. Ou seja, o europeu, o nacional, está sendo obrigado a suportar a presença de muçulmanos e a imposição da Sharia, que o próprio Poder Judiciário e a Administração Pública Europeia têm aceitado. Então, como nós falamos aqui desses princípios, vimos aqui o quê? Que o europeu perdeu a sua cidadania. Perdeu. Ele não tem mais privilégio. Inclusive, até em relação ao seu patrimônio, eles perderam o privilégio. Aí, quando a gente vai para a lei de imigração, né, a nossa lei, que é uma imposição da ONU, inclusive a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, participou de todos os processos nessa parte, e quero deixar claro para você que está nos assistindo, tá? Foi exigência deles que a Polícia Federal, eles dizem que a Polícia Federal não tem condição para dar um tratamento humanizado para os refugiados imigrantes. Então, eles estão exigindo, isso é exigência deles, que a Polícia Federal seja retirada, tá, desse recebimento dos refugiados imigrantes, para que, sabe-se lá, quem
venha recebê-los com um tratamento humanizado. Gente, no mundo em que as fronteiras estão fechadas, no mundo em que o terrorismo está dando a tônica principal em relação à segurança dos estados, o Brasil acata esse tipo de decisão, larga a Polícia Federal disso. Vocês têm noção do que vem por aí? Então tá, aí olha o que diz a lei para vocês verem que está em consonância com o que foi estabelecido lá na Europa em 2004, e nós como colônia do marxismo, dessa política marxista da Europa, Marx-Islã, como o povo diz, nós acabamos acatando. Artigo 4º da Lei de Migração, essa lei que infelizmente a gente sabe que o Michel Temer vai sancionar, porque não houve interesse das principais lideranças de movimentos populares desse país para chamar o povo às ruas, porque eu não entendo, gente, se chama o povo às ruas para tanta coisa nesse país, tanta coisa, e não para uma questão importante como essa, que é ameaça à nossa segurança nacional. Essa lei, gente, veio para acabar com o que restava de segurança nacional, apesar da gente não ter ainda um plano de segurança nacional prometido, né? Enfim, olha o que diz o artigo 4º. Ao imigrante é garantida em condição de igualdade, igualdade com os nacionais, eu e você, a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, a segurança, a propriedade, bem como, aí continuam os incisos, direito a liberdades sociais, civis, culturais, econômicos, direito à liberdade de circulação em território nacional. Gente, isso acontece só no Brasil, tá? Eu estive em reunião onde foram tratadas questões ligadas à lei de imigração e a debates quanto à migração, e foi dito que nos países todos onde há questão de refúgio, imigração e tudo mais, os refugiados, eles não têm direito à livre circulação em todo o território nacional. Eles não têm direito, tá? Mas no Brasil vão ter. É isso. O cidadão entrou hoje e eles vão poder andar aí pelo território. Aliás, eles já têm hoje, tá? Eu não sei por que lei de imigração, porque é tanto direito que eles já têm. Eles têm direito a CPF, carteira de trabalho provisória. Eles têm direito a circular, sim, em todo o território nacional, mesmo em tempo de terrorismo. E, inclusive, a própria Europa tem milhares de jihadistas que estão perdidos pelos territórios aí, em países europeus, e ninguém sabe por onde anda. E estão sendo procurados. Fora os criminosos, como na Alemanha, que foram mais de 120 que estão sendo procurados pela polícia por causa de crimes que cometeram. Fora os milhares que são requerentes de asilo, mas não tinham todas as condições para cumprir os trâmites legais, e hoje estão por aí, em vários países, não somente na Alemanha, e a polícia não consegue localizar. E no Brasil, que não tem inteligência, não tem nenhuma condição de tratar com a questão do terrorismo, aqui eles vão continuar, entendeu bem? Isso não é prerrogativa da lei de imigração. No Brasil, ele já tem circulação, livre circulação em todo o território. Não é uma benesse dessa nova lei, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, você e eu, nacionais, vamos ter direitos iguais aos dos refugiados. E aqui são vários incisos falando sobre isso, inclusive acesso a serviços públicos de saúde, assistência social e previdência. Querido brasileiro, você que vai trabalhar até morrer para se aposentar, que já está trabalhando, né, e vai continuar trabalhando, vocês estão vendo a reforma da Previdência que vem por aí, né? As propostas que estão por aí, que são pernósticas para o trabalhador brasileiro. Então, eu quero avisar você que vai ter direito à aposentadoria, saúde, a escolas públicas. Esses refugiados, imigrantes, até mesmo turista, entrou no território brasileiro, vai passar a ter direito igual ao dos nacionais. Você que lutou no teu país, isso aqui não é papo xenofóbico, não. Entendam bem, gente. A Europa não está suportando a carga de imigrado e refugiado. São bilhões de dólares que eles estão tendo que reservar para tentar
socorrer esses refugiados, inclusive com a questão do bem-estar, né? Que na Europa, o europeu também tem que trabalhar muito para sustentar famílias de muçulmanos. Às vezes o muçulmano é casado com 3, 4 mulheres, porque pela Sharia eles podem, e aí o que acontece? As mulheres solteiras continuam solteiras pelo Ocidente, mas como eles podem casar no meio deles, né? Lá na mesquita, eles fazem o casamento sem problema nenhum, né? Porque tem esse direito e não precisa usar a nossa lei, porque a nossa lei não vale de nada no mundo muçulmano. Então, o que elas fazem? Eles têm um casamento oficial para o governo e mantêm outras esposas com as quais eles têm filhos, e essas esposas, como solteiras, têm direito a receber do Estado benefícios sociais como mães solteiras, quando na realidade já são desposadas pelos seus queridos maridos muçulmanos. Então, tudo bem, no Brasil vai ser a mesma coisa? Não. Entendo bem, não é questão de xenofobia. Somos mais de 13, 14 milhões de desempregados. Estamos vivendo uma terrível recessão. E somos um país que não tem estrutura. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi das principais autoridades que estavam à frente do então projeto de lei de imigração, eu ouvi: o Brasil não tem ainda um plano de integração. Isso em dezembro, tá? Em dezembro. A lei já era debatida há anos. Em dezembro, eu ouvi de autoridades da área, inclusive do CONARE, que é o órgão ligado ao Ministério da Justiça responsável pelo refúgio e imigração no Brasil, tudo bem, disseram: nós não temos ainda um plano de integração desses refugiados, nós não temos um plano de assentamento desses refugiados. Eu pergunto, como é que o Brasil aceita um tipo de lei dessa, onde as nossas autoridades querem receber milhares, porque não tem um número determinado, milhares, e a Europa quer... Gente, são mais de 1 milhão de imigrantes que estão lá na Europa, aguardando paisecos, recebê-los. Tá? Mais de 1 milhão, porque não são considerados refugiados, são imigrantes, e pela lei europeia que mudou, tá, gente? Hoje em dia se fala em proteção de fronteiras, não se falava em 2004, né? Hoje tem várias resoluções na Europa dizendo que tem que ter o fortalecimento na vigilância, né, das fronteiras. Hoje se fala em deportação de milhares. A nossa lei, ó, querido, lei é lei, tá? A nossa lei, eu vou ver se daqui a pouco até eu encontro aqui, diz que não pode deportar refugiados e imigrantes em massa. Tá aqui na lei, não pode. Na Europa pode. Na Europa pode prender. Você sabia que tem determinação na Europa mandando prender imigrantes econômicos? E falando e quando houve agora recentemente uma resolução falando sobre o controle maior das fronteiras, né? Que aqui no nosso caso se abre as fronteiras, né? Lá não, está se fechando. Quando se fez essa resolução, está no corpo dela escrito o seguinte, que essa medida é necessária para resguardar a segurança do cidadão europeu. Aí eu fiquei pensando, Ulisses, interessante, em 2004 se falava que não podia ter mais a ideia de cidadania europeia, que não podia ter mais essa ideia, que as culturas teriam que ser todas iguais. Aí eu pergunto, queridos, por que agora o discurso na União Europeia é: vamos proteger o cidadão europeu? Aí protege o cidadão europeu e manda quem pra cá? Manda essa galera toda pra cá. Ou seja, o que está causando problemas para eles está sendo mandado pra cá. E eu já li aqui mais ou menos, eu fiquei sabendo que depois de 4 anos aqui, se um indivíduo desses fizer uma besteira, se matar ou se bater na gente, ele não pode ser deportado. Não pode haver deportação. Se ele tiver vínculos afetivos, olha como é que o negócio está genérico. Se houver vínculos afetivos de um estrangeiro que já está aqui há mais de 4 anos, ele não
pode ser deportado. Gente, em qualquer lugar do universo, do sistema solar e da Via Láctea, quando você acolhe um estrangeiro, esse estrangeiro se adapta à tua realidade, ele se adapta ao seu país, ele chega pianinho, muito agradecido porque você acolheu ele. Agora esse pessoal vai chegar aqui, vai pintar os canecos e a gente não vai poder fazer nada. Pessoal, olhem o que está acontecendo na Europa. A situação não está bonita. Vou falar mais para você. O problema é na Síria. Você sabe qual é o percentual? Vamos para matemática. Pessoal da matemática, vamos comigo agora. Você sabe qual é o percentual de sírios que tem chegado à Europa de fato? Quantos sírios têm cruzado as fronteiras e chegado à Europa? Gente, são 10% de sírios. Peraí. Então quer dizer que 10% dos imigrantes na Europa são sírios? E os outros 90%? Vamos lá? Norte da África. Indonésia. Você já pegou um mapinha? Já parou para pegar um mapinha do mundo? Já viu como é que a Indonésia é pertinho da Europa? Hashtag ironia. O que o indivíduo lá do Extremo Oriente está vindo fazer na Europa? Paquistão, tem paquistaneses chegando. Vários deles chegam sem documentos à Europa. E já acharam vários passaportes e documentos de paquistaneses jogados no lixo lá na Europa. Itália, 2,6% de imigrantes na Itália são sírios. Essa galera está chegando. Gente, 2,6% é muito pouco. É sinal de que o restante não é sírio. Estão chegando homens, em sua maioria, em idade reprodutiva, em idade para fazer guerra. Os vídeos que você vê de mulheres e crianças chegando, em parte é verdade, mas não é só aquilo. Você está vendo só vídeo de como se todos que chegassem fossem mulheres e crianças. Não são. A maioria dos que estão chegando não são sírios. E são homens, pessoal. Essa galera vai começar a chegar aqui e vai fazer besteira. O que vai ter de estupro e roubo acontecendo não está no gibi. Se preparem, abram a boca de vocês e se conscientizem. Não apoiem, não olhem com óculos cor-de-rosa essa situação, porque a situação não é bonita, a situação não é boa. Não nos venha chamar de xenófobos, porque o brasileiro sempre conviveu com o estrangeiro. Aqui no meu bairro tem um monte de gente do Peru e a gente trata todo mundo bem, a gente convive com todo mundo bem. O brasileiro é amistoso. Agora, chegar para cá, para acabar com as nossas liberdades, não dá certo. Vamos resumir? O que está dando errado na Europa, eles estão mandando para cá. A gente não pode achar isso bonito, a gente não pode aplaudir, a gente não pode permitir. Isso não é bonito. Gente, olha outro detalhe. Aqui, quando fala que eles são iguais a mim e a você, no inciso 15, diz o seguinte: direito de sair, de permanecer, de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em residência. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Se um terrorista do Estado Islâmico, ou do Hezbollah, Al-Qaeda, enfim, são muitos grupos. Se o terrorista vier para cá, fingindo que é um imigrante, gente, na Europa está cheio. Milhares de terroristas do Estado Islâmico estão lá. Porque o terrorista não entra dizendo: oi, Brasil, oi, Europa, eu sou terrorista. Eles vêm no meio dos pacíficos, gente. Pois é. Eles vêm no meio do povo, galera. Pois Acorda. São milhares. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que a Europa jamais, ou melhor, que a Europa não, que os jornais jamais vão informar. Você sabia que, se eu não me engano, foi em 2014, a revista Dabiq, que era a então revista do Estado Islâmico, tinha feito uma matéria com 80 páginas explicando para os muçulmanos, que eram os jihadistas do Estado Islâmico, como eles deveriam se comportar para fazer a taquia, enganar os infiéis, você, eu, os ocidentais e tal, para enganar a fim de expandir o Islã. Nesse caso, a fim de expandir o Islã através da jihad, através da guerra. Então, nessa matéria foram 80 páginas ensinando como eles deveriam se portar segundo a lei islâmica. E, queridos, aí você vê como a imprensa está fazendo o povo de bobo para não informar. Vocês lembram que sempre que há um atentado do Estado Islâmico, a imprensa aparece: olha só, ele não era muçulmano porque ele bebia. Ele não era muçulmano porque ele batia na mulher. Quando na realidade pode, tá? Mas deixa pra lá. Ele não era muçulmano porque ele não frequentava a mesquita. Vocês lembram que sempre falava que não frequentava a mesquita, que era isso, que era aquilo? Gente, isso tudo estava na revista Dabiq.
Isso tudo estava na revista. Na revista, entendeu bem, o muçulmano, uma das estratégias de conquista no Ocidente é justamente essa. O muçulmano, ele pode, por ordens superiores, né, autoridades hierárquicas, podem determinar a suspensão da Sharia durante um determinado tempo, para enganar os infiéis. Gente, isso está dentro das estratégias do Islã. Então, o que ocorre? Pode sim a autoridade determinar, para enganar os infiéis, vocês vão poder ficar um tempo sem frequentar a mesquita. E o Estado Islâmico disse que eles podiam usar até crucifixo. Pode. Vocês têm noção? Vazaram documentos mostrando isso. Só para vocês terem uma noção, dentro da teologia islâmica, quando uma pessoa atribui pessoalidade a Deus, quando assim acredita-se, como os cristãos, que existem as três pessoas, né, a Trindade, isso para o muçulmano é um pecado pior do que o derramamento de sangue. Tá? Isso é muito sério dentro da... Eles chamam de shirk, eu não falo bem árabe, né? Mas é um pecado muito sério dentro do Islã e é considerado uma blasfêmia. Isso é muito sério. Então percebam bem, isso é sério, mas se uma autoridade suspender essa determinação para enganar você, isso não é mais pecado, eles podem fazer. E o Estado Islâmico usou o que todo governo islâmico ou toda autoridade islâmica determina, inclusive Al-Haradawi, que é a principal autoridade islâmica no mundo sunita hoje, já tinha avisado sobre isso, que essa estratégia deveria ser usada pelas minorias muçulmanas, principalmente nos Estados Unidos e no Ocidente. Suspende-se a Sharia, a lei islâmica, ou se coloca ela de forma mais branda. Por que as muçulmanas lá nos Estados Unidos não usam véu, usam batonzinho estratégia de marketing e tal, e dizem, olha, nós somos moderadas, não existe Sharia. Gente, isso aí, elas são ordenadas por autoridades islâmicas, fundamentadas em estratégias do Islã, que eu não vou falar agora, porque eu não quero sair do nosso tema. Então, percebam bem, o Estado Islâmico determinou, são essas as formas que vocês vão usar. Vocês podem não frequentar a mesquita para não chamar atenção, frequentem a igreja. Bobinho que pensa que muçulmano não vai à igreja. Oh, eu já vi muçulmano frequentando reunião cristã dentro de universidade. Eu já vi. Pois é, então o Estado Islâmico disse, olha, podem usar tudo, está tudo liberado para enganar os infiéis. E eram milhares. Foram milhares que entraram assim na Europa. E até hoje a inteligência de todos os países as inteligências estão com dificuldade de localizar esses terroristas. Aí vem o Brasil dizer que pode entrar no nosso território e mesmo sem ainda uma regularização total da documentação, pode sair e depois voltar. Virou bagunça. Gente, tem noção do que é Brasil. isso? Virou Brasil. Virou Brasil. Tem noção do que é isso, gente, num contexto... E detalhe, segundo organismos sérios de inteligência, só existem 2 países que não sofrem ameaça terrorista islâmica. E esses 2 países são Japão e, lógico, Coreia do Norte. Fora isso, todos estão na rota do terror. E o Estado Islâmico já deixou bem claro que a minoria, o povo que ele mais odeia, quem é? Você. Quer dizer, eu não sei se você é cristão que está me assistindo. Não, mas se você está num país de cultura, você é cristão. Porque na mentalidade deles, pessoal, vamos entender de mentalidade. Na mentalidade deles não existe essa de, eu sou no Brasil, mas eu sou um católico não praticante. Eu estou no Brasil, eu sou ateu. Isso não existe. Na mentalidade dele, se você está num país ocidental, ou mesmo oriental, como o caso do Líbano, por exemplo, né, de cultura cristã, de história cristã, na cabecinha deles não existe uma coisa chamada secularização. Pessoal, vamos entender uma coisa. Nós passamos por uma história no Ocidente que trouxe um processo de secularização. Igreja, religião não se mete com os negócios públicos, com as leis civis. Nós temos essa história. Separação entre igreja e Estado, Estado laico, isso é uma coisa nossa. Mas se você está no Brasil, se você está no Ocidente, na América do Norte, na Europa, você está nesse contexto ocidental, eles não querem saber, você é cristão para eles. Você pode até ser, sei lá, do candomblé, não importa. Você está aqui dentro, você é. Todos nós somos alvos deles. Na cabeça do muçulmano não existe uma coisa importante que a André falou aqui. Suspensão
das doutrinas e dos costumes muçulmanos há algum tempo. Para nós no Ocidente, para nós que estamos no judaísmo e no cristianismo, isso não existe. Até em outras religiões aqui, você cumpre o tempo todo a sua religião, ou seja lá o que for. Para eles existe a suspensão momentânea. Por isso que às vezes você vê, como ela falou aqui, uma muçulmana sem o véu. Tá vendo? Isso, gente, é muruna. Muruna, essa suspensão temporária. É a estratégia da suspensão. Como isso não tem no nosso esquema cultural religioso, na nossa história, a gente não entende. Tá vendo? Esse aqui é diferente. Esse é muçulmano, mas não faz. Não é que ele não faça, ele não está fazendo. Por isso que a gente tem que entender de Islã, porque são categorias que nós não temos. Quando que na nossa cultura, seja você cristão ou não, seja você espírita, não importa a sua religião, você já viu falar em suspensão? Suspensão das suas práticas. Gente, isso pra gente não existe. Pra eles existe. Cuidado com esse negócio. Ainda tem o taisir, que é taisir? No caso... Meu Deus do céu, o que é isso? É árabe? Meu Deus do céu. Quando se ignoram princípios mais rígidos da Sharia. Então, na Muruna, no Muruna, nem sei se é, né, enfim, qual é o artigo que eu uso aí, suspende-se totalmente, né? Então, a pessoa, por exemplo, não usa o véu, pode não frequentar a mesquita e tudo mais. No Taisir, não. Ela, por exemplo, ela usa um lenço, ela não vai usar o hijab, aquela veste completa, entende? Eles abrandam um pouco mais a lei islâmica, a Sharia. E já na Muruna, não. É abertura total. Para você ficar crente, que é tudo lindo, belo e maravilhoso. Por isso que quando a gente ouve, preste atenção no que eu vou falar agora, algum amigo seu, ele não está nem mentindo, não. Muitas pessoas no Brasil têm se convertido ao Islã, se revertido, na verdade, que eles falam, porque esse é um tremendo golpe baixo de linguagem, dizer que se reverteu, depois a gente tem que falar sobre isso, o que é essa reversão, porque esse é um tremendo golpe baixo, mas vamos lá. A pessoa fala assim, não, eu conheci o Islã da paz. Pessoal, esse é o Islã que foi apresentado a essa pessoa. Eu desafio vocês a me mostrarem qualquer pessoa, por exemplo, no Egito, no Marrocos, no Paquistão, na Indonésia ou na Índia, ou lá no Sudão, que viu um Islã lindo e se apaixonou. O que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão vendo um Islã da paz, que é um Islã abrandado, para poder atrair essas pessoas. Porque aqui, Sharia não dá certo, aqui imposição não dá certo. Então, na verdade, está sendo mostrado um Islã abrandado, porque eles têm que ganhar território, eles têm que ganhar terreno, o que é impensável na nossa mentalidade ou cristã ou secularizada. Então, na verdade, cuidado, quando a pessoa fala para você que conheceu um Islã da paz, ela não está mentindo. Na verdade, apresentaram um Islã da paz para ela foi enganada. Agora, uma segunda geração, ela já é mais forte, e eles fazem loucuras em nome da religião. Então, cuidado, porque as categorias no Islã, elas têm um fixismo, muitas vezes, que é oculto para a gente. Ele passa uma coisa para você que não é verdade. E muitos recém-convertidos ao Islã não sabem o que é o verdadeiro Islã, por isso se apaixonaram pela religião. Eu não sei se está dando para entender. Eles não têm muito essa coisa do crer interno. O importante é fazer as pessoas virem ou na força ou por meio da mentira, da estratégia. Isso para nós, para nossa ética, é impensável. Mas eles fazem. Não se deixem enganar. Outra coisa, algumas pessoas vão se levantar para me criticar porque eu estou criticando uma religião. Queridos, prestem atenção. Se uma religião desrespeita pessoas e viola direitos humanos, como o direito de mulheres, por exemplo, e tantas outras coisas, essa religião é passível de crítica, sim. Então vamos parar com esse negócio de que não se critica a religião. Segundo, o Islã não é simplesmente uma religião. O Islã trata de temas que são tratados por nós através da religião majoritária, que é o cristianismo, mas eu poderia até falar de espiritismo aqui sem problema algum, candomblé, de boa. Para mim, nesse ponto aqui tudo é igual. Eles tratam de temas que nós tratamos por meio da religião. Deus, céu, inferno e pecado. O problema é que não é simplesmente uma religião. Não é porque eles tratam desses temas que eles são apenas uma religião. Eles são um sistema político, ideológico, filosófico, que tem elementos religiosos. Então, o Islã pode e deve ser criticado, sim. Vamos entender esse negócio. Olha, inclusive, para vocês verem como o negócio é imposição, e é uma imposição que visa destruir a cultura da civilização judaico-cristã. Esse é o grande problema, porque se o Islã conseguisse conviver pacificamente, a tal da coexistência com outras civilizações, ótimo, mas não acontece isso. Eu vou dar um exemplo aqui da imposição, antes de voltar à lei, a gente vai continuar falando da lei. Exemplo para vocês, gente, básicos, tá? Básicos. Vamos falar do Museu do Louvre, na França. Quem não conhece o Museu do Louvre na França?
Pois bem, todo mundo. Digamos que é um dos ícones da cultura ocidental. Ou eu estou errada? Não, né? Pois bem, algumas pessoas solicitaram, principalmente ao François Hollande, já há muito tempo, que fosse feito no museu, tivesse uma em homenagem, assim, com artes, né? Em homenagem aos cristãos orientais, porque já estava havendo um genocídio de cristãos e alguns ativistas de direitos humanos e alguns artistas pediram para que fosse separada uma sessão em homenagem aos cristãos orientais. Isso no Museu da França, onde a liberdade deveria... Isso foi prometido, nunca foi feito. E pasmem, queridos, o Ministério da Cultura de Hollande, que rejeitou essa sessão aberta para os cristãos, né, em homenagem aos cristãos, simplesmente a posteriori foi permitida para quem? Cristão oriental, não, porque eles merecem morrer, sim. A Sharia determina que quem não se subjuga ao Islã, né, deve sim morrer, ou então se tornar um dhimmi, né? Enfim, que é, no caso, o cidadão de segunda classe. Sabe o que foi decidido? Lá no Louvre, queridos, que deveria ser aberta uma sessão dedicada à arte islâmica. Gente, isso na França. Eu pergunto, cá entre nós, queridinho, olha só, num país em que a Europa já tinha decidido em 2004 que ia abolir a cultura europeia, que toda a civilização, ou melhor, a cultura ia ser igual, eu pergunto, se toda a cultura é igual, por que que o Louvre não permitiu se abrir uma sessão em homenagem aos cristãos orientais, mas permitiu em relação aos muçulmanos? É porque essa cultura é impositiva. É só isso que está acontecendo. E outro detalhe, alguém já ouviu falar na TEFAF, que acontece lá na Holanda? Gente, nem eu. Vou ser sincera, tá? Que eu não sou, assim, tão fã de artes, essas coisas. Eu não tenho muito tempo. Acho lindo, belo, maravilhoso, mas não tenho muito tempo para isso, não. Pois bem, essa TEFAF é uma feira de arte e antiguidades, que é a mais importante lá do mundo. Olha, é a feira de arte e antiguidade mais importante do mundo, e ela teve uma obra de arte do artista italiano Luca Pignatelli, foi removida após o agendamento. E sabe por quê? Uma feira de arte mais importante do mundo. Olha como o negócio é global. Olha como é global, gente. Essa imposição de uma cultura tirana que não aceita viver em igualdade, né, em paridade com outras culturas. Olha o que ela impõe. Na Holanda foi proibida a arte desse cidadão, que foi chamada de provocativa. No Ocidente, você não pode expressar arte de maneira alguma se essa arte provocar um muçulmano. E sabe por que foi provocativa? Porque a arte do cidadão tinha um tapete islâmico, assim, feito lá com adereços da cultura islâmica, mas tinha o rosto de uma mulher. Ora, tapete islâmico com rosto de mulher não pode. Assim como aconteceu em relação ao presidente do Irã, que esteve lá em Roma, né, esteve na Itália, e foi, como é que se diz, colocaram lá, cobriram a nudez, porque, gente, o iraniano não aceita a nudez, isso é pecado. E como ele veio visitar o Ocidente, a liberdade ocidental é uma afronta para a cultura islâmica. Eles não aceitam. Olha a imposição aí. E aí, o que vai fazer, né? Eles têm poder, o Ocidente tem interesse, né? Vai fazer o quê? Pois bem, então vamos voltar aqui à lei. Eu estou dando esses exemplos, gente, para vocês perceberem que está havendo uma imposição terrível. Isso está vindo aqui para o Brasil. Tanto é que, queridos, todos leram essa semana, né? Que a Lei Rouanet já tinha separado, eram 7 milhões. Só que 7 milhões é pouco.
né, muito pouco para bancar uma exposição em que vai se falar sobre o enriquecimento da cultura muçulmana, do mundo muçulmano para o Ocidente. Gente, o Brasil está passando uma dificuldade terrível. No Brasil são milhões de desempregados, os hospitais estão nessa situação caótica. Eu vi aí um caso de hospital que não tem nem mais o aparelho para um determinado tipo de câncer, para identificar, cuidar da pessoa com câncer. Está quebrado, isso em vários hospitais. Um país em que nada funciona, mas o Temer, que não acreditem, ele vai sim sancionar essa lei, porque um ex-terrorista, né, guerrilheiro, comunista, que hoje está lá como seu ministro das Relações Exteriores, ele já fez de comum acordo. Isso aí o Brasil, isso já é carta marcada. Então, entendo bem, nesse país falido, simplesmente vão 8 milhões para uma coisa que é até inconstitucional, porque pela nossa Constituição, o governo não pode dar nenhum tipo de subsídio em favor de culto, crença, denominação alguma. Isso está previsto na nossa Constituição. Não se pode utilizar de valores públicos, né, da parte do orçamento público para esse tipo de coisa. E o Brasil vai fazer. O governo, para estimular a islamização do nosso país por obrigação, né, em relação à ONU, simplesmente vão ser 8 milhões para falar Vem cá, você aí que está esperando exame aí nos hospitais, você que está com péssimos serviços públicos, você topa gastar 8 milhões para poder elevar a cultura muçulmana no teu país? E mais, vão ser mais de 110 mil revistinhas para as crianças aprenderem como o Islã é lindo e maravilhoso. Gente, isso já é uma agenda. Aliás, hoje a Constituição proíbe isso, tá? O Temer está abusando, tá? Porque ele aceitou. Vem da Dilma, é tudo, né, da mesma corriola, enfim. Mas vamos lá, tem um detalhe aqui na lei. Essa lei, ela fala o seguinte, olha aqui, que no inciso 10 do artigo 3º, porque o artigo 3º diz: a política migratória brasileira rege-se, a política migratória, já tem uma política aí para receber o povo todo, rege-se pelos seguintes princípios que a ONU determinou. O 10º diz o seguinte: inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Então, prestem atenção, o Brasil vai começar a orquestrar políticas públicas, inclusive em forma de propaganda, para obrigar você a ser, como eu disse inicialmente, você vai ser coagido a se integrar a eles. Não vão ser eles que vão se integrar a nós. Isso a lei determina. Nós vamos ter que receber essa cultura, e a partir do momento que haverá paridade entre nós e eles nós não conhecemos a cultura nem nada, vão ser feitas, elaboradas diversos programas de política pública para te forçar a aceitar ou a acreditar que essa cultura é uma maravilha para todos nós. Uma cultura que lá, em países de maioria muçulmana, só está trazendo desgraça para minorias, tipo minoria LGBT, cristãos, ateus, mulheres. Um detalhe importante, gente, vamos falar sobre saúde agora, sobre SUS. Você sabe que não tem saúde decentemente para nós brasileiros. A gente precisa, às vezes, de meses para conseguir fazer um exame, fazer uma cirurgia. Quando esse pessoal, presta atenção no que eu vou falar, quando eles começarem a chegar aqui e começarem a passar pelos mesmos problemas que nós brasileiros temos no sistema de saúde e não conseguirem marcar uma consulta e passarem horas, como eu já passei para ser atendido no hospital público, sabem o que eles vão argumentar? Vão argumentar que estão sendo discriminados. Isso vai dar ruim e vão acabar passando na nossa frente. Porque o muçulmano tem uma coisa: onde ele chega, ele se faz de coitado. Tudo é islamofobia. Quando eles começarem a ter dificuldades em serem atendidos pelo SUS, vai acabar havendo algum tipo de privilégio, porque eles vão dizer que estão sendo discriminados no sistema público de saúde. Pessoal, vamos ser práticos.
tá ruim pra gente, imagina chegando mais gente. E esse fluxo imigratório, ele é ilimitado, não há limite para quantas pessoas podem vir para cá. Isso é muito sério. Nós não somos xenófobos. O que a gente tem que apoiar, vamos pegar aquela informação que a gente sempre dá. Por que com tanto espaço físico na Arábia Saudita, que é um país de médio porte, por que esse pessoal não vai para lá? Gente, olha só. Vamos lá, o que está acontecendo? Por que muitas vezes esses imigrantes eles não ficam no leste europeu, por exemplo? Eles não fazem a menor questão de ficar no leste europeu. Estão indo embora de Portugal e Portugal está tendo que prestar contas. Por que vocês estão fazendo para receber bem esses imigrantes? Em Portugal está tendo que chamar esse pessoal todo de volta porque eles não estão querendo ficar em Portugal. Eles estão indo para a Europa, enquanto países do Oriente Médio podem recebê-los. A Arábia Saudita tem espaço físico para receber essa galera e não recebem. Assim como foi a década de 60, 70 no Líbano. O Líbano foi o único país que ficou recebendo esse pessoal. Porque os próprios países do Oriente Médio pararam de receber. Países de pessoas que têm a mesma religião. Peraí, tem alguém... Não tem como voltar aqui e escrever alguma coisa aqui? Beleza, gente. A gente está com dificuldade de enxergar. Sem reação, eu não tô... Bom, vamos lá. Eu vou tentar pegar aqui no meu, daí, mas vamos lá. Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso vai dar problema no nosso sistema público de saúde. Pois bem. Então, gente, vamos continuar aqui com mais alguns detalhes sobre essa lei. Nós já vimos que vai acabar a cidadania brasileira. Você vai ser tratado como muçulmano. Na realidade, eles vão ter privilégio, como é na Europa, né? Eles estão tendo mais privilégio do que os próprios nacionais estão impondo a sua cultura. Eu vou dar outro exemplo aqui da lei. No artigo 3º, cadê? Ah, não antes do inciso 3º, vou falar do inciso 1º. Vamos lá no inciso 1º. Nós lemos o caput, que diz, caput, cabeça, tá, do artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios. Diz o inciso 1, universabilidade, indivisibilidade e interdependência de direitos humanos. Olha só, aí vem o inciso 2 e diz, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Entendam bem, preste atenção, brasileiro. Vamos ter lei da blasfêmia aqui, hein? Prestem atenção. Repúdio e prevenção. Como é que você vai prevenir a xenofobia? Porque, entendam bem, a lei ela foi orquestrada de uma forma a ter brecha para criminalizar os discursos e a opinião, como está acontecendo na Europa. Na Europa, eles estão usando várias brechas legais para que todo discurso contra as violações de direitos humanos praticadas em países muçulmanos, para que esses discursos sejam criminalizados. E tem cidadãos europeus que já estão chegando aos tribunais por causa disso, estão sendo processados. Então, abram um olho. A nossa lei diz no inciso 2º que vai ter o repúdio e a prevenção à xenofobia, racismo e qualquer forma de discriminação. Ou seja, como é que eles vão repudiar? Repudiar, rechaçar isso, através de lei. Prestem atenção, esse congresso que eu não vou nem precisar entrar em comentário, porque só em aceitarem uma lei que mais de 7.000 pessoas, esse Senado não representa o povo brasileiro, não é um Senado democrático, porque se fosse, foram 1.000 e poucos votos favoráveis a essa lei imposta pela ONU, mas foram mais de 7.000 contrários a essa lei, mais de 7.000 que não foram ouvidos. Então, tudo bem, esse mesmo Senado, essa mesma Câmara de Deputados que, infelizmente, se rendeu aos interesses internacionais, eles vão elaborar leis que vão impedir qualquer discurso criticando o Islã em países muçulmanos, países árabes, porque xenofobia é o quê? É ódio ao estrangeiro. Só eles não iam colocar islamofobia para não ficar muito, né, na cara, né, o intuito deles. Só que quando eles colocam xenofobia e racismo, e a gente vai lá para a Europa, sempre que alguém critica o Islã, vocês podem ver, eles chamam de racista. Sempre. A extrema-direita é racista, todo mundo é racista. E essa seria uma forma de discriminação. Então, percebam bem, muito em breve você, brasileiro, que está aí nas redes, escrevendo
escrevendo críticas ao Islã, você vai ser processado. Como, aliás, eu já falei e volto a repetir, nosso Ministério Público Federal já ingressou com processo contra um internauta que no YouTube postava vídeos criticando o Islã e mostrando violência de muçulmanos em países islâmicos. E simplesmente entidades muçulmanas se uniram a uma ONG que no Rio de Janeiro se propõe a lutar contra os cristãos, né? Uma ONG, e aliás eu não vou fazer nem propaganda dessa ONG, que ela não merece, tá? É de um cidadão que odeia cristão. Pois bem, e é amigo do pessoal do PT, então não precisa falar nada. Esse cidadão se uniu a entidades muçulmanas e diz que está caçando perfis no Facebook, nas redes islamofóbicos. Entendeu bem? O inciso 2 não está nem em vigor ainda. E já tem gente que está sendo processada no Brasil porque está criticando o Islã. Simplesmente o Ministério Público entrou com essa ação. É claro que o Ministério Público não ingressa com a ação quando símbolos da fé cristã, em geral, são vilipendiados segundo tipificação do Código Penal brasileiro, e a gente não vê nenhum tipo de processo quando ativistas vilipendiam, praticam crime em relação aos símbolos cristãos. E eu estou falando aqui, gente, como uma ativista de direitos humanos, ok? Não é levantar a bandeira religiosa. Mas quando se faz uma... Entendam bem. E, gente, quando eu falo de vilipêndio, eu estou falando de, por exemplo, utilizar imagens da Igreja Católica e colocá-las anos, por exemplo, como nós já percebemos em passeata por aí, tá? Isso, e fora outras questões também. Então, é disso que eu estou falando, de coisa grave. Agora, quando você mostra uma questão real de muçulmanos cometendo todo tipo de atrocidade, vem o Ministério Público e começa a cercear liberdade de expressão desse país. Isso vai se agravar com a nova lei de imigração. O repúdio vai ser instrumentalizado através de lei que vai te condenar, que vai te punir se você criticar um sistema teopolítico que abomina os princípios da civilização judaico-cristã. Outro detalhe, a lei ainda diz o seguinte, enquanto a lei vai criminalizar a tua opinião, tá? Enquanto você vai ser condenado por xenofobia, porque a gente sabe que vai ter lei para isso, porque para você repudiar e prevenir tem que ter, né? Aqui no Brasil se faz muito isso, se usa instrumento legal para tudo, são milhões de leis aqui. Vamos agora no inciso 3, agora é o contrário. Enquanto você não vai poder criticar, né, a cultura deles, mesmo sabendo que é uma cultura de ódio contra a tua cultura, e, gente, eu estou falando com base em dados, tá? Eu, inclusive, vou trazer algum desses dados aqui, porque, eu ando com pesquisas na mão, tá? Pesquisas de institutos sérios, tá? Não estou aqui brincando. Pois bem, a terceira, inciso 3, não criminalização da imigração. Olha que bonitinho, gente. O que significa isso? Não criminalização da imigração. Então, gente, o imigrante pode entrar aqui, né? Imigrante lato sensu, né? Sentido amplo. Pode entrar, ou turista, seja lá o que ele for, e não vai ter problema nenhum de ser criminalizado. Enquanto na Europa, se o cidadão entrar como imigrante ilegal, existe o Instituto do Imigrante Legal. Se ele entrar como imigrante legal, eles vão ser simplesmente deportados. A Europa está deportando em massa imigrantes ilegais. Inclusive está prendendo à prisão. Eu tenho vários links de notícias falando sobre isso, tá? É ordem lá, fortalecer as fronteiras, tá? Gente, sabe por que estão fazendo isso? Eu tenho que falar, né? No Brasil, os princípios que regem a tua e a minha, né, a nossa lei de imigração, que não é nossa, né, a ONU impôs e um povinho aí aceitou, né, do poder, enfim. Mas lá na Europa já estão controlando fronteiras,
já estão impedindo a livre circulação, enquanto aqui a nossa lei diz que é livre circulação geral para todo mundo, por causa do terrorismo. Está escrito nas resoluções da União Europeia que para proteger o cidadão europeu do terrorismo, da ameaça terrorista, eles têm que fortalecer fronteira, a segurança nas fronteiras, a segurança nacional. Gente, só no Brasil é que não vai ter esse tipo de problema. Então aqui, a lei diz, eu não me lembro mais qual é o artigo, porque, gente, é enorme, tá? Enorme, mas aqui diz que é proibida a deportação, tá aqui, artigo 40 e... não é o 48. Fala num artigo aqui, enfim, são vários, que é proibida a deportação em massa. Tudo que estão fazendo na Europa, aqui está liberado geral. Agora, preste atenção, gente, quanto a Europa, que tem condição de inteligência, tem polícia, entre aspas, mais preparada, aquela coisa toda, tem mais recursos do que a gente, a verdade é essa, eles estão fechando fronteira, eles estão deportando imigrante, eles estão fazendo acordo, fizeram acordo com a Turquia para não deixar enviar mais refugiado para lá. E acordo de bilhões de dólares, inclusive, está naquela impasse se eles vão liberar ou não visto para os turcos entrarem quando quiserem, saírem também quando quiserem da Europa. Isso faz parte do acordo, né, para não receber mais refugiados. A Europa está se fechando, gente. O mundo está se fechando. O Trump está fechando os Estados Unidos, está com problema com o México. Não é porque o México é a oitava maravilha, não. Vai ver o que está acontecendo no México. Vai ver no que o narcotráfico transformou o México. Pelo amor de Deus. Enfim, aí vamos continuar aqui. Olha aqui uma coisinha boa para você que está preocupado com segurança nacional. Porque, entendam bem, a grande tônica dessa nova lei é o seguinte: ela foi redigida se pensando nos direitos humanos, não do brasileiro. Direitos humanos em relação a quem vem, a toda espécie de gente, tá? Sendo gente boa, porque a gente sabe que tem refugiado que carece de atenção, aliás, nós já temos refugiados aqui no Brasil, né? Mas sabemos também que vem muita gente ruim no meio disso tudo. Então, eu queria só cotejar aqui, comparar aqui rapidamente com a lei que a ONU e as instituições de direitos humanos marxistas dizem que é uma lei terrível. Olha a lei terrível que é o Estatuto do Estrangeiro. Diz o seguinte... cadê? No artigo 2º, no Estatuto do Estrangeiro, na aplicação dessa lei, enquanto os princípios da nova lei de imigração são priorizando o imigrante, como eu acabei de provar, gente, está aqui, é só você ler até o artigo 4º, você vai ver isso tudo. Olha a antiga lei que vai ser revogada. E no atual contexto de ameaça islâmica em todo o mundo, tirando o Japão e Coreia do Norte. Na aplicação desta lei, atender-se-á principalmente à segurança nacional, olha aí, pessoal, a segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais. Nós temos uma cultura que tem que ser preservada, e culturais do Brasil, bem assim, a defesa do trabalhador nacional. Então, gente... Entendam bem, está se falando aqui de segurança nacional num período lógico em que os comunistas queriam transformar isso aqui numa Cuba. Vocês têm noção do que ia ser viver Brasil como Cuba? A gente viu que se transformou Cuba quando os comunistas tomaram o poder daquilo ali, né? Transformando uma Venezuela. Então, naquela época, sim, havia um risco em relação à segurança nacional. Mas eu pergunto a você, brasileiro, e hoje não existe risco à segurança nacional. Vimos o que aconteceu no Paraguai. Nossa tríplice fronteira está abandonada. Foram 70 criminosos brasileiros que foram para o Paraguai fazer, sabe, foi bobagem, roubaram um pouquinho lá. Prestem atenção, essa semana eu vi um analista de inteligência falando na Globo News. E sabe o que ele falou? Que as Farc, essa organização terrorista, tá? Simplesmente ela já está em diversas áreas aqui no Brasil.
está em diversas áreas aqui no Brasil. Ele falou do problema que está sendo esse conluio do narcotráfico com os próprios órgãos da administração pública, com o legislativo, com o judiciário, com o executivo, gente. Eu aconselho, quem não viu esse programa, que procure assistir. E tem um detalhe, olha só, para você que está preocupado com a questão do jihadismo. Essa semana soubemos também que teve um site de um cristão, de um moço que diz que é cristão brasileiro, e que terroristas invadiram e disseram que vão tomar as mulheres brasileiras e tudo mais. Um site no Brasil foi hackeado, né? E eles disseram, vamos destruir vocês e tal. E a gente sabe que tem célula do Estado Islâmico aqui, a inteligência brasileira já reconheceu isso. Hezbollah também aqui, a gente vai falar já rapidamente sobre isso. Mas eu queria ler para você o seguinte, o que está no artigo 52, para você saber que isso aqui vai ser um viveiro de terrorista. Viveiro de terrorista. Diz o artigo 52, a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória do migrante do território nacional. Aí vamos lá. Aí no parágrafo 1º diz o seguinte, poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime de humanidade, crime de guerra ou crime de agressão nos termos definidos no Estatuto de Roma. Aí vem depois crime doloso, comum doloso, tá. Então prestem atenção. Segundo essa lei, para ser expulso, o cidadãozinho, porque tudo bem, não existe mais cidadão brasileiro pela lei, ok? Já mostrei isso. Tudo igual. Tudo igual. O cara vem do Irã, onde menininha, criança é presa e pode ser enforcada, pode ser morta e tudo mais. O cara vem para cá, a cultura dele tem o mesmo valor, como a Europa decidiu em 2004. Pois bem, o cara que vem para cá, ele só pode ser expulso em algumas condições. Olha como vai ser difícil se livrar, ou melhor, não vai se livrar de terrorista no momento em que o mundo todo está desesperado com o terror islâmico. Preste atenção. Ele só pode ser expulso com uma sentença transitada e julgada, ou seja, uma sentença da qual não cabe mais recurso. Sabe da onde? Do Tribunal Penal Internacional, no caso de crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão e genocídio. Aí quem vê e não sabe nada de TPI diz, olha, tá vendo, Andréia? Se um cara do Estado Islâmico, ou seja lá de onde for, vier para cá, a gente joga eles aqui, né? A gente vê, joga não. A gente vai pesquisar se digamos, um cara de alta patente lá dos comandos do Estado Islâmico, porque eles já estão vindo para cá, a gente sabe disso, né? Isso já está sendo informado. A gente vê, de repente, esse cara, ele foi condenado lá pelo Tribunal Penal Internacional, ele não vai poder entrar. Porque se esse terrorista de qualquer grupo não for condenado só pelo TPI, prestem atenção, né? Se não for condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ele pode sim entrar. E cá entre nós, a maioria não é condenado em tribunal nenhum, né? Vamos falar a verdade, né? A maioria não é, né? Não são nem localizados, nem se sabe quem é jihadista e quem não é quando a maioria dos terroristas entram pelas nossas fronteiras, ainda mais no Brasil, onde a tríplice fronteira se entra e se sai de tudo, não é verdade? Então, tudo bem. O TPI, só para vocês terem uma noção do que nos aguarda, eu queria perguntar a vocês têm ideia de quantas pessoas foram condenados pelo TPI? Alguém tem ideia de quantos foram? 3. Aqui, 3. Desde a criação do TPI, só 3 criminosos que praticaram todo tipo de atrocidade foram condenados. Aliás, tem um que é investigado, que tem até uma liminar para ele ser preso há anos, que é o al-Bashir, lá do Sudão, que matou milhares de sudaneses, milhares. O al-Bashir anda a África toda, inclusive países africanos
protegem a entrada e a saída dele para ele não ser preso. A China, gente, a China também já recebeu. O cidadão anda o mundo inteiro numa boa, com liminar que ele seja preso. E ele não é preso. E são só 3 criminosos terríveis que foram condenados. E a gente sabe que o que não falta nesse mundo é genocida, não é verdade? Aliás, um detalhe. Vocês sabem por que o Estado Islâmico não... tem isso. Vocês sabem por que o Estado Islâmico, os seus integrantes, não vão passar pelo TPI? Não vão ser investigados ou julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Por um simples motivo. Porque, infelizmente, a Rússia, a nossa querida amiga Rússia e a China, vetaram a possibilidade da nossa querida Síria ser comprometida no caso de uma investigação pelas violações de direitos humanos que ela também tem perpetrado na guerra em que a gente está vendo aí o quantitativo terrível de mortes. É claro que o governo sírio também está violando os direitos humanos. Então, a Rússia e China fecharam toda e qualquer possibilidade de ter essa investigação da Síria. Como não tem investigação na Síria, também não vai ter no Iraque, porque o próprio Iraque não é país signatário do TPI, e como a Síria não vai participar, é lógico que o Iraque também não vai estar nessa situação. E os combatentes do Estado Islâmico estão na Síria e no Iraque. E tem mais um detalhe: o Tribunal Penal Internacional poderia sim utilizar de seus próprios mecanismos. Existem mecanismos dentro da lei prevendo a possibilidade do próprio TPI investigar e condenar os criminosos que têm praticado ou genocídio, crime de guerra. Detalhe, aqui fala em crime de agressão. Crime de agressão não foi tipificado ainda, tá? Não existe crime de agressão. Está aqui na tua lei, mas não existe no cenário do direito internacional na esfera penal. Então, tudo bem. O TPI não pune ninguém do Estado Islâmico. Ninguém. Os países que poderiam punir também não punem. Não existe país processando terroristas do Estado Islâmico. Né? E ninguém quer levar a TPI. Então preste atenção, se não tem ninguém julgado, ou melhor, investigado pelo TPI, de que vale? Isso aqui é letra morta, né? Isso aqui é letra morta. E o mais bonito, aí alguém de repente fala, mas André, de repente isso pode acontecer, vai mudar, acontece um milagre. Se mudar, olha o que vai acontecer, artigo 53, não procederá à expulsão. No caso, são 2 casos que um terrorista vai ficar no teu país, porque essa lei aqui garante a ele. Se ele tiver um filho brasileiro, olha que bonito, gente. E ainda mais muçulmano, né, que já faz parte da cultura, ter bastante filhos, isso já é normal. Se ele tiver um filho brasileiro, ele pode ser o Abu Bakr. O Abu Bakr, sim, que é o... né, nem sei se ele está vivo ainda, né? A gente nunca tem certeza de nada. Pode ser ele. Mas se ele tiver um filho, ou se tiver um cônjuge, ou companheiro, gente, não precisa ser marido e mulher, não. Pode ser uma companheira, né? Ele viver com uma mulher, enfim. Ele não vai ser expulso do país. Você vai ter que aguentar um terrorista aqui no teu... Olha que coisa bonita, né, linda? A lei que o Brasil sancionou, que o presidente, infelizmente, a gente sabe que não vai vetar, porque ele faz parte desse conluio internacional. E eu quero entrar assim, em mais um ponto, já estamos a 1 hora e 12 minutos, né? Eu creio que estão todos cansados aí. Mas o último ponto que eu quero falar rapidamente da lei é sobre a questão seríssima. Essa eu acho que é a mais grave de todas. Não, mais grave não, é uma das mais graves. No artigo 3º, inciso 14º, diz o seguinte: fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. Vocês estão percebendo? Integração cultural,
tá? Dos povos da América Latina e vai ter direito à cidadania, ó, cidadania comum. Estão prestando atenção? Além da cidadania comum, livre circulação. Então agora eu vou trazer para vocês alguns dados que, para assustar vocês, tirar um pouquinho o sono de vocês, a gente fechar isso aqui com chave de ouro, para vocês perceberem no que vai se transformar o Brasil. Então, alguns dados que eu quero passar, já que vai ter livre circulação entre países na América Latina e os povos vão ser considerados iguais, né? Todo mundo circulando, entra, sai, integração, tudo bonitinho. Olha o que está aguardando vocês. Eu vou dar uns dados, que alguns deles eu já passei no hangout que eu fiz com a Bia. Importante. Vocês sabiam que o Hezbollah, o grupo terrorista islâmico xiita, um grupo que é financiado pelo Irã e que é tão terrível que mantém em sua fronteira lá no Líbano, ele mantém no Líbano mais de 110 mil mísseis apontados para Israel, mísseis que estão em zonas residenciais, o que é proibido pelas leis internacionais, né? Mas estão lá, preparados para receber uma ordem do Irã e eles atacarem Israel. É esse grupo que está aqui no Brasil, pelo menos desde o início da década de 80, com atividades terroristas e com ligação direta, vinculada ao narcotráfico, inclusive com ligação com o PCC. Quando a inteligência internacional despertou para isso, o Hezbollah, que é esse grupo islâmico, xiita, ele já trabalhava na América Latina anos e anos e anos. A inteligência internacional só foi abrir os olhos para a atuação deles aqui quando ocorreu o atentado terrorista islâmico contra a Associação Mutual Israelita, contra a MIA, uma entidade judaica lá em Buenos Aires, na década de 90. Só depois desse ataque terrorista, né, contra essa entidade judaica, é que as inteligências abriram os olhos, né? E o coordenador do Departamento de Estado norte-americano, ele foi confrontado no Congresso americano a dizer como é que estava a situação, né, da influência terrorista iraniana aqui na América Latina. E ele diz o seguinte, ele disse o seguinte nessa reunião que ele teve com o pessoal lá do Congresso norte-americano, que as embaixadas iranianas na América Latina estavam empilhadas de um número maior de diplomatas, alguns dos quais se acreditava que eram agentes da inteligência e terroristas. Gente, embaixadas iranianas estavam cheias de terroristas. Isso só foi descoberto na década de 90, quando desde a década de 80 já havia uma atividade jihadista aqui na América Latina. Você sabia disso? Pois bem, em 2006, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos identificou uma rede de financiamento do Hezbollah, desse grupo islâmico, na Tríplice Fronteira. Olha aí o Brasil, gente, assim com o terror islâmico iraniano. É por isso que o Brasil, sabe, esse apoio que ele dá ao Irã, finge que não vê as coisas. É por isso assim que lá nas votações na ONU, o Brasil sempre dá uma ajudinha ao Irã. Eu brevemente vou falar sobre isso. Pois bem, um tal de Farouk Omairi, que é um libanês, ele foi identificado como coordenador de membros do Hezbollah aqui na América Latina, na Tríplice Fronteira. E olha o que esse moço fazia, sem lei de imigração, tá? Ele fazia o seguinte, segundo a polícia, ele era a figura-chave na aquisição de documentação brasileira, falsa, não somente brasileira, como paraguaia, e ajudou diversos indivíduos na Tríplice Fronteira a obter cidadania brasileira ilegal. Olha que coisa linda, gente! Um libanês conseguia, digamos, documentar, né,
paraguaios e brasileiros. Não é lindo, gente? Olha que coisa maravilhosa. Só que tem um detalhe, ele não foi, na época não tinha lei de terror, ele não foi preso por causa disso, ele foi preso por causa da ligação dele com o narcotráfico, tá? E tem um detalhe, em 2011 a revista Veja publicou um artigo citando documentos da CIA, da Interpol e do FBI, e nesses documentos falavam da atividade terrorista de um senhor chamado Mohsen Rabbani. Ele, sabe quem era? Um agente da inteligência iraniana. Sim. E ele trabalhou de perto com o Hezbollah para que acontecesse atentado em que morreram dezenas de pessoas lá na MIA. Então, ele, segundo a polícia, esse cidadão que ajudou a perpetrar o atentado lá na Argentina, e estava aqui, tá? Ele frequentemente entrava e saía do Brasil com passaporte falso e recrutou pelo menos 24 jovens em 3 estados diferentes para assistirem aulas de formação em teologia islâmica lá em Teherã, lá no Irã. Olha que maravilha, hein? Veio radicalizar a garotada aqui no Brasil, que bonito. E, segundo um funcionário ouvido à época, isso, gente, 2011, tá? Tem tempo isso. Foi dito o seguinte, sem que ninguém perceba, uma geração de extremistas islâmicos está aparecendo no Brasil. Gente, esse 2011 já tinha sido falado isso, imaginem hoje. Pois bem, só que o Hezbollah, ele ampliou a sua rede de financiamento ao terror, narcotráfico, e... Desculpa, gente. E simplesmente eles desenvolvem um trabalho contínuo, no caso Hezbollah, nas redes de inteligência e de apoio logístico na região, sem nenhum tipo de restrição. A América Latina é conhecida pelos agentes de inteligência como Nações Unidas do Crime. Você sabia disso? Gente, eu estou falando aqui dados de relatório de inteligência, eu até esqueci de citar isso, ok? Não é coisa que eu li em jornal, não. Dados de relatório de inteligência internacional. Nós, América Latina, somos conhecidos como Nações Unidas do Crime, sem uma lei de imigração, facilitando a integração com Farc e com diversos grupos terroristas e traficantes que tem por essa América Latina. Vocês estão prestando atenção do que está aguardando o brasileiro? Aqui, segundo a inteligência estrangeira, nós somos considerados um clássico refúgio seguro para o terrorismo. Refúgio seguro? E ainda com o Estatuto de Estrangeiro? O Estatuto de Estrangeiro prioriza a segurança nacional. Se o Estatuto do Estrangeiro prioriza a segurança nacional, está démodé, está ultrapassado, porque a inteligência externa estava dizendo que nós somos um caso clássico de refúgio seguro para terrorista. Gente, eu não entendi. Então, a gente vai deixar de ser um seguro refúgio um refúgio seguro para terrorista só quando abrir as fronteiras? E justamente com esses países onde o narcotráfico, as guerrilhas estão comandando aí. Olha aí, gente, o que está acontecendo na Venezuela, na Colômbia, né? No Paraguai. Pois bem, é importante também dizer que aqui na América Latina a questão não é só mais ligada à logística, financiamento, né, de ações terroristas, no conluio com o tráfico de drogas, mas também está ligada a América Latina ao planejamento operacional de ações terroristas. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. E eu queria também trazer aqui rapidamente um relatório, também rápido, tá, gente? Do Ministério de Defesa da Espanha, em que eles dizem
que a América Latina é um foco do terrorismo islâmico, onde grupos como Estado Islâmico, Hezbollah e outros operam livremente. Eu estou lendo aqui para você, relatório do Ministério de Defesa espanhol, que é de dezembro de 2016, agora, tá? Recente. Então, esses grupos operam livremente e levantam grandes somas em dinheiro para financiar atividades terroristas em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Aí vem a esquerda dizer, ai, mas os americanos são intervencionistas, estão se intrometendo na nossa política, no nosso território. Preste atenção, aqui na América Latina, grupos terroristas estão agindo em função de cometer atos terroristas nos Estados Unidos e outros tipos de crime, tá? E é dito também o seguinte, que a região América Latina é muito importante para o radicalismo islâmico, ou seja, que é muito fácil e é muito bom para se radicalizar, se angariar mais terroristas, né? E sabe por que isso? Porque as condições permitem movimento livre, está aqui no relatório, quase detectável de seus membros na região. E, detalhe, gente, olha só, sem lei de imigração, olha o que está acontecendo. Os governos consideram o terrorismo islâmico como um problema estrangeiro. Problema estrangeiro? Mas de quem? Quem vai resolver? Gente, a Rússia? Os governos aqui todos alinhados à esquerda, né? Eu pergunto, quem vai resolver? Se o problema é estrangeiro, de terrorismo, quem é que vai resolver, né? Eles odeiam Estados Unidos, né? Difícil entender. Eles também falam, a inteligência espanhola também diz, as agências de inteligência são mal equipadas. Será que no Brasil é? A gente não tem um plano nacional de segurança, né? A gente não tem plano, né, de segurança nacional, a gente não tem. E a nossa inteligência também não dá suporte para nada, né? Pelo menos até onde eu sei. E não sou eu falando, gente, é aqui um relatório de inteligência estrangeira que diz que na América Latina as inteligências são equipadas. Se a do Brasil fosse bem equipada, eu acho que eles iam fazer uma exceção. Não, né? Eu acho que sim. Ainda falam, a ignorância envolvendo a ameaça do terrorismo jihadista tem sido tal que alguns governos se recusam a cooperar com as autoridades dos Estados Unidos e outros serviços de inteligência. Para que cooperar, né, gente? E agora vai abrir as fronteiras, não precisa se preocupar mais com os Estados Unidos, ninguém para auxiliar. Pois bem, segundo esse relatório, o ISIS, Estado Islâmico, está expandindo rapidamente na América Latina. E aí, brasileiro? O ISIS, Estado Islâmico, está invadindo a América Latina e se expandindo rapidamente. E aí, brasileiro? Você concorda com a fronteira aberta? Eu acabei de ler aqui o inciso que diz que tem que ter integração entre os povos na América Latina e livre circulação. Vamos lá. E sabe quantos terroristas já foram cooptados pelo Estado Islâmico? Vocês têm noção? Quantos? 100. É pouco, né, gente? 100 é muito pouco, então não vale nem a pena, né? A Europa já mandou muito mais, né? Então 100 é pouco, não vamos nem comentar isso. Pois bem, 100 terroristas já deixaram a América Latina para a Síria e Iraque. A Argentina e o Brasil são os países que têm maior população muçulmana e a gente vê que está havendo uma preocupação das entidades muçulmanas de aumentar esse número e a imigração vai ajudar muito. A imigração e a propaganda que o governo já está fazendo, como eu falei, em relação à Lei Rouanet, onde vai mostrar a cultura muçulmana como a mais maravilhosa possível. Além do Brasil, da Argentina, Venezuela, México, só país daqui, gente, México, Venezuela, Peru, Chile, estão com crescentes populações muçulmanas. E quando a gente fala isso, não está dizendo que muçulmano é ruim, não é isso. A gente está falando que com crescente população muçulmana, significa que fica mais fácil
para Estado Islâmico, Hezbollah e outros grupos radicalizarem esses muçulmanos. Claro que nem todos serão, mas a gente vê lá na Europa o que um muçulmano só é capaz de fazer a nível de atentado terrorista num país onde a inteligência ainda funciona. Imagina em país onde o relatório acabou de mostrar que a inteligência é mal equipada. Vocês têm noção? Fora os países como Trindade e Tobago, do Caribe, que já estão ao norte, né, que são identificados como especialmente preocupantes, porque as autoridades dizem que 70 cidadãos desses países já foram lá fazer uma visitinha ao Estado Islâmico, né, só, né, uma visitinha básica. Eles eram jihadistas, mas não eram do mal, eram do bem. E um detalhe importante, o principal líder da organização terrorista Al-Qaeda lá no México, olha aí o povo metendo pau no Trump, contra o muro, né? Contra a questão da imigração. O Trump não presta, mas olha isso aqui. Esse líder terrorista, que era o principal líder da Al-Qaeda lá no México, ele simplesmente planejou diversos ataques contra os Estados Unidos, lá do México, lá do México. E sabe como ia ser um desses ataques? Vê se algum jornal noticiou. Ia ser com dispositivo nuclear. Vocês ouviram? Dispositivos nucleares. Só que antes disso, infelizmente, ele faleceu num confronto com o exército paquistanês. Ele foi dar uma voltinha lá no Paquistão e acabou parando, sabe-se lá onde, né? Porque ele morreu. Mas o cidadão ia fazer ataque com armamento terrorista, com armamento nuclear lá nos Estados Unidos. E, para quem ainda não tem noção, o Mercosul, ele já tem uma política, e eu falei isso também essa semana, que prevê a integração dos países, a livre circulação entre os cidadãos das fronteiras, como a gente também já viu aqui na lei. Isso já está previsto em toda a legislação do Mercosul. E para aqueles que quiserem se inteirar melhor sobre essa situação, no blog da ONG Quando a Voz dos Mártires, tem um artigo do colunista Amir Carter, que fala, Amir Carter, melhor dizendo, que discorre sobre o perigo do terrorismo islâmico na América Latina. É um artigo muito interessante, ele é bem extenso e explica de forma pormenorizada esse assunto, porque já são 1h30, já temos mais de 1 hora e já de duração, né, do nosso live, e já é 1h08 da manhã. Né? Eu estou vendo assim que o pessoal está super, enfim, mais de 100 pessoas reagiram ao vídeo, foram muitos compartilhamentos que agora eu não consigo ver. Eu peço perdão a todos vocês que dialogaram, interagiram, mas eu especificamente estava aqui só ligada, aqui sabe, de frente. Infelizmente não respondi, eu espero que o pessoal aqui da minha equipe tenha respondido. Você respondeu, Ulisses? Não respondi a tudo, não. Então, ele não respondeu a todos, gente, eu vou brigar com ele já já. Mas ele respondeu algumas pessoas, outras eu vou responder. Aquele caso que eu pedi para você ver, Ulisses. Qual caso, gente? Que você acha que você respondeu, não respondeu? Sobre? Agora eu não me lembro. É um caso aqui que eu vi que uma pessoa se excedeu um pouco, mas eu não consegui ler totalmente. Enfim, gente, então é isso. A minha posição não... o Vitor está falando dos projetos com os Emirados Árabes. Isso, a gente tem a questão também da liberação do visto. Temos a questão, eu já ia esquecendo do Paraná. Alô, pessoal brasileiro que vive no Paraná. Um deputado estadual elaborou um projeto de lei prevendo o Dia Estadual do Povo Muçulmano. Vocês perceberam? Olha o que a lei diz, que a cultura é igual. Vem cá, um muçulmano que vive no Brasil, ele é povo brasileiro ou ele é povo islâmico? Muçulmano que vive no Brasil é povo brasileiro ou é povo muçulmano, gente?
Só quem conhece a doutrina islâmica sabe que é povo muçulmano. E como esse deputado conhece bem, ele deixou bem claro que a cidadania brasileira não fala muito para esses muçulmanos. Então ele fez um projeto em que elege um dia estadual do povo muçulmano que teria muito contribuído com o Paraná. Isso já é preparativo para o que está vindo por aí. Estão privilegiando os muçulmanos. Gente, Paraná, o Estado, ele é consequência da luta de brasileiros, do povo brasileiro que vive no Paraná e de imigrantes também, de diversas localidades também do mundo e do próprio Brasil. Mas é aquela coisa, né? A gente já está vendo a implantação da Sharia determinando privilégios de uma cultura em detrimento da cultura que deveria prevalecer, que é a cultura brasileira. Então são várias assim, notícias que a gente poderia até comentar, falar sobre isso, mas não, gente, eu creio que vocês também estão cansados. Então eu peço a você, compartilhe esse vídeo, é extenso, mas eu acho que vale a pena o pessoal assistir. E a nossa parte vamos fazer. Somos contra a lei de imigração. Eu não sou contra o muçulmano como pessoa, em hipótese alguma. Eu respeito o muçulmano que vier respeitar a legislação brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, que vier respeitar os princípios que norteiam a civilização judaico-cristã. Se esse muçulmano respeita, ele terá de mim todo o respeito. Só que eu, como conheço o básico sobre essa civilização, eu sei que esse muçulmano lá, nos países muçulmanos, ele vai ser tratado como um apóstata. Ele é um apóstata porque o certo, dentro da civilização islâmica, conforme os países muçulmanos vêm executando, o certo é tratar cristãos, judeus, ateus, homossexuais, enfim, todos como infiéis, que devem se submeter à Sharia, que é a lei islâmica, que deve se submeter a Alá. Então, se o muçulmano respeita o Estado de Direito, eu o respeito. Tá? Agora, se o muçulmano não respeita, eu espero que no Brasil passe um projeto de lei, tem aí alguém mandou uma proposta, e eu vou procurar e vou depois falar sobre isso, para criminalizar a Sharia. É isso mesmo. Eu espero que o brasileiro se una para criminalizar a Sharia, a lei islâmica, para que, uma vez abertas as fronteiras, como vão ser, segundo essa lei, a gente tente se proteger um pouco, apesar de ser difícil diante do que eu estou vendo no cenário internacional. Então, não sou xenófoba, não sou islamofóbica, até porque eu não quero matar muçulmano, eu não faço discurso de ódio, como os muçulmanos fazem em relação a outras culturas nos seus países. Eu não faço discurso de ódio, eu não mando ninguém aqui expulsar, matar, nada disso. Eu sou contra a violência total. Eu sou apenas uma ativista de direitos humanos, uma advogada, uma internacionalista, que está vendo o que está acontecendo com minorias étnicas, religiosas e de gênero no mundo muçulmano. E eu estou vendo que é dor, desgraça, perseguição, genocídio, tudo que não presta está acontecendo por conta de princípios totalitários islâmicos que querem submeter o mundo a um regime draconiano totalmente incompatível com o Estado de Direito. Então, eu me oponho sim. Eu não conheço o Islã como uma religião, para mim é um sistema teopolítico, onde não há divisão, separação entre mesquita, né, entre o templo e a religião, realmente não dá para funcionar para determinar comportamento de ninguém, muito menos daqueles que não querem se submeter a esse sistema. Então eu sou sim contra tudo que viola direitos humanos, e o que eu falo tem no base. Eu estudo o assunto diretamente com especialistas no mundo árabe e também estou acompanhando instituições importantes de direitos humanos. Lamento pela ONU, que está que está impondo essa lei, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos abrir a boca, vamos nos levantar contra isso. Você, brasileiro, se una a instituições, vamos entrar com recursos na justiça, com ações, enfim, vamos tentar fazer a nossa parte para impedir que o Brasil
continue sendo um celeiro, segundo a inteligência internacional, de terroristas aqui na América Latina, ok? Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí até alta madrugada, agora 1h15 da manhã, bastante gente visualizando, muito compartilhamento, muito obrigada a vocês, muito obrigada por mais de 7.000 visualizações em pouquíssimas horas do nosso live, que foi feito às 8h30 da noite, e agora esse. Eu quero agradecer a todos vocês, peço perdão por não ter falado ainda com aqueles que interagiram aqui, mas eu estava muito ligada no que estava falando. Então, um beijo a todos vocês que participaram, tá? Foram mais de 136 compartilhamentos, estou vendo aqui agora. Uma boa noite para todos. E vamos compartilhar, gente. A gente vai fazer novos vídeos, vamos continuar dialogando em relação a isso, porque o que a gente quer é paz. O que a gente quer é que o Brasil seja soberano. Segurança nacional, sim, deve ser prioridade num mundo que está sucumbindo e que desde 11 de setembro foram mais de 30.000 ataques terroristas islâmicos. Vivemos num mundo onde o terror está comandando povos, está comandando fronteiras, e parte desse mundo já está reagindo de alguma forma, está tentando fazer da América Latina uma espécie de depositório de jihadistas, de extremistas que já estão sendo rechaçados pela Europa. Estou vendo aqui pessoas dizendo, contem comigo, pessoas que estão me desejando coisas boas, amigos queridos. Se eu disser um ou outro nome, eu não estou falando da maioria, então vai ficar complicado. Então, olha, muito obrigada a todos vocês. Semana que vem a gente faz uma nova live, né, um novo live, e vamos continuar com esse canal aqui para clamar por aqueles que estão passando por violações de direitos humanos de forma inominável em países muçulmanos. Meu muito obrigada a todos e peço, se você puder nos ajudar, compartilhe os nossos vídeos. Nós temos página aqui na fanpage Ecoando a Voz dos Mártires, blog Ecoando a Voz dos Mártires. Temos também no YouTube um canal, você vai lá, compartilha os nossos vídeos. Gente, temos muito pouquinho de inscritos lá no YouTube, vai lá, nos dá essa força, dá um like nos nossos vídeos, compartilhem. Aqui a gente está indo, né? Mas lá no YouTube ainda está um caso sério. Então, gente, se vocês compartilharem, vão fazer muito por essa causa, tá bom? Eu muito obrigada a vocês todos, amo vocês do fundo do coração mesmo, tá? E os cristãos perseguidos e outras minorias religiosas, étnicas e de gênero também agradecem a vocês. E quero deixar claro, quando eu inicio falando dos cristãos perseguidos, não é porque eu dou prioridade a eles, mas é porque, segundo instituições sérias de direitos humanos, a minoria religiosa mais perseguida em todo o mundo ainda é a minoria cristã. São mais de 90.000 mortos em 2016. E mais de 200 milhões que estão sofrendo perseguição. Então, eu não posso deixar de dar um destaque maior para essa minoria, apesar de lutar também pelas mulheres que sofrem misoginia, os homossexuais, os ateus, os yazidis e tantas outras minorias perseguidas. Ok? Fico por aqui, foi um prazer estar com vocês. O Ulisses também vai dar o tchau dele. Valeu, povo, tchau, tchau. Até breve aí, tá bom? Obrigado aí pelos likes, aí pelos comentários, a gente sempre agradece. Muito obrigado, essa é a minha palavra. Tchau, tchau. Até mais, hein?